Olá, pessoal ligado no EducaPE. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa e agora vai ser para a segunda série do ensino médio. Na nossa aula, nós vamos estudar o advérbio, mas não naquela perspectiva puramente de que o advérbio é um modificador de palavras, né, de outras classes de palavras, que é um circunstancializador. Mas o advérbios, vamos dar uma puxadinha aqui, no advérbio acontecendo em textos narrativos, né? Vamos ver o quanto é importante, né, a presença dos advérbios, dando progressão temática às narrativas, estabelecendo uma conexão temporal nas narrativas, tá certo? Então, há aquela imagem bem simples, né, do advérbio, identificação e classificação. A gente vai sair dessa leitura, né? Precisamos avançar nessa compreensão das classes de palavras, das funções que essas palavras elas exercem na comunicação, né? Nos textos que são produzidos, tanto textos orais como textos escritos. Logicamente, na nossa aula nós não vamos analisar textos, né, orais, vamos analisar textos escritos. Mas, como vocês podem perceber, né, a ocorrência de textos orais fazem parte do nosso cotidiano, estão no nosso processo comunicativo, tá bom? Então vamos fazer essa leitura, né, dos valores semânticos do advérbio e das locuções adverbiais. Logicamente, no começo da nossa aula, agora nesse primeiro momento, nós precisamos fazer uma retomada do advérbio enquanto classe gramatical para você se situar, né? Para você organizar aí o pensamento. E aí partiremos para essa análise de textos, de fragmentos de romances, né, que são exemplos de textos narrativos, onde o advérbio ele pode estar presente, tá certo? Vamos lá. Classe gramatical, né, ou classe de palavra. Não misture com termos da oração. Termos da oração é uma coisa, está no campo da sintaxe. E classes de palavras é outra coisa, está no campo da morfologia, tá? Você que está aí na segunda série já consegue compreender isso. Então, vamos organizar essas ideias, esses conceitos, para que você consiga compreender melhor o assunto. Vamos lá. São 10 as classes gramaticais ou classes de palavras. Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, que é o estudo da nossa aula, preposição, conjunção e interjeição. Então, classes de palavras ou classes gramaticais, tá? Isso aí está no campo da morfologia. Agora, quando eu falo de sujeito, de objeto direto, de complemento nominal, isso aí não é classe de palavra, isso aí é função sintática que essas palavras ou grupos dessas palavras exercem em textos, tá certo? Em situações comunicativas diversas. Outra coisa, falamos aqui, né, em advérbio e locução adverbial. Locução adverbial é um conjunto com duas palavras, né, pelo menos, onde a primeira vai ser uma preposição e a segunda vai ser um substantivo. Por exemplo, com certeza. Com preposição, certeza é um substantivo, né? Até abstrato. Então, com certeza é uma locução adverbial de afirmação, tá? Então, advérbios e locuções adverbiais. Então, a locução adverbial é um conjunto de duas palavras funcionando como se fosse um advérbio. É tanto que, com certeza, pode ser substituído sem prejuízo da compreensão pela palavra certamente, tá bom? Então, gente, esses advérbios, né,
eles apresentam, né, como característica ser uma classe gramatical, né, e são invariáveis. Os advérbios são invariáveis, ou seja, eles não flexionam em gênero, em número, tá? A exemplo do que ocorre com substantivo, adjetivo, pronome numeral, artigo, né? Os advérbios não, os advérbios eles são invariáveis. Agora, existe aí um ponto que não dá tempo de nós analisarmos, entrarmos nessa questão, mas aí eu sugiro que você dê uma olhadinha nisso, pergunte ao seu professor, né? Pesquise na internet, que o advérbio, apesar de ser invariável, ele flexiona em grau, tá? Ele apresenta flexão em grau, tá? Então, somente para chamar aí a tua atenção. Outras classes gramaticais que são invariáveis, além do advérbio, a preposição, a conjunção, a interjeição, tá? Então, são classes de palavras que não se flexionam. O advérbio, ele modifica verbo, adjetivo ou um outro advérbio. Na aula do primeiro ano, eu explico isso bem direitinho com exemplos, né? Então, o advérbio, ele vai fazer a modificação, ele vai se referir a um verbo. Por exemplo, eu não estudei. Então, esse não está modificando o verbo estudar. Ela é muito carinhosa. Carinhosa é um adjetivo. Aí eu estou dizendo que intensificando, modificando, né, a adjetivação de ser carinhoso. Ou seja, não é apenas carinhoso, é muito carinhoso. Então, eu já estou fazendo uma modificação desse qualificador. Ela ganha muito pouco. Ganha muito pouco, não ganha apenas pouco, ganha muito pouco. Então, o muito está modificando um outro advérbio que é o advérbio pouco, tá certo? Então, por isso que nós falamos que o advérbio, ele modifica um verbo, então, não estudei. Modifica um adjetivo, muito bonita, né? Então, eu estou aí modificando o adjetivo bonita. Ou pode modificar um outro advérbio, muito pouco, ganha muito pouco. Muito, modificando um outro advérbio, que é o advérbio pouco, tá certo? Entendeu? Então, o advérbio tem essa característica de ser um modificador de outras classes de palavras. Que outras classes são essas? Verbo, adjetivo ou outro advérbio. E circunstancializa, né? Em estruturas textuais, atribuindo alguns valores semânticos. A exemplo de o sentido de lugar, né, dando uma ideia de lugar, uma ideia de intensidade, uma ideia de modo, uma ideia de afirmação, de tempo, de dúvida, de negação. Esses são os principais, mas tem outros, né? Então, nós temos aí de meio, de finalidade, de causa, de concessão, tá? Temos pronto. Então, assim, nós temos várias circunstâncias, tá? Vários valores semânticos. Eu só coloquei aí os principais, tá bom? Então, gente, o advérbio em textos narrativos. É isso que eu quero realmente que você se detenha, porque geralmente o estudo do advérbio fica muito no campo da gramatiquice. Advérbio é isso, né? É um modificador, é uma classe de palavra invariável que modifica verbo, adjetivo ou advérbio. E nós fazemos uso de advérbio, né? Ficou faltando até o R ali, ó. Falha nossa, ficou faltando, ficou advérbio. Tem um R, viu, gente? O advérbio em textos narrativos. Então, assim, vamos sair dessa gramatiquice de que o verbo é isso, né? E a função dele, para que serve? Só aparece aí para nos prejudicar nas provas de língua portuguesa? Não. O estudo das classes gramaticais no ensino médio deve ser
privilegiando essa reflexão acerca da estrutura da língua, tá? E nós fazemos uso de textos variados, nós nos comunicamos através de diversos gêneros textuais, tá? Então, nós temos muitas situações, né, onde nós utilizamos advérbios, adjetivos. Então, não podemos ficar pura e simplesmente numa análise de identificação e classificação de advérbios. Vamos refletir, né? Vamos perceber o que gera a ocorrência, né, de advérbios, né, é o caso da aula de hoje, né, de advérbios em textos, mais precisamente em textos narrativos. É bem interessante. Vou lembrá-los do seguinte: os textos narrativos que eu vou apresentar aqui ainda serão foco de estudo de vocês no segundo bimestre, tá? No primeiro bimestre está previsto o estudo, né, da poesia romântica, tá? Isso estou falando do segundo ano. Se você que está aí comigo é segundo ano. Se você é terceiro, tranquilamente você viu isso ano passado, tá? Mas eu vou apresentar aqui fragmentos, né, da obra Senhora de José de Alencar e fragmentos da obra Iracema, também de José de Alencar. Então, o que é que acontece, né? Os romances, né, a prosa romântica ainda não foi objeto de estudo, mas eu coloquei porque é interessante que você já vai ter contato, né? E aí você já consegue perceber, né? Você já poderia pegar outros textos narrativos, mas eu já fiz essa antecipação, porque quando você pegar o texto, né, literário, você consegue também fazer essa análise linguística. E, logicamente, vai se aplicar a toda e qualquer narrativa, né, que vocês estudarem, né? Lembrando o seguinte, antes que eu fale sobre esse papel, né, do advérbio na narrativa, texto narrativo, a grosso modo, eu posso dizer, de uma forma bem simplória, que ele é o quê? É uma contação de história, né? Não é isso? A narrativa, vou contar uma história, estou falando de uma história, estou contando uma história. Então, nós temos uma narração, né? Se eu conto uma história, essa história tem que ter o quê? Um narrador. Certo? Essa história tem que ter o quê? O narrador é alguém narrando. Tem que ter o quê? Personagem. Não é verdade? Essa história tem que se passar em um lugar. Essa história vai ser situada em um determinado tempo ou em vários tempos. Essa história, ela vai ter aí um começo, um meio e um fim, que pode estar em determinadas, como vocês vão ver, em determinadas obras literárias, não nessa ordem, mas de forma invertida. Começar pelo fim. Então, assim, existem elementos chamados elementos da narrativa, né, que fazem parte das narrativas tradicionais. E nesses elementos aí eu quero destacar para vocês o quê? O espaço onde ocorre e o tempo onde ocorre. Eu vou explorar um pouco mais o tempo, né, a questão temporal, mas assim, também nós encaixamos o espaço, o lugar. E aí eu quero que você reflita comigo o seguinte: eu apresentei para vocês, vou voltar aqui, ó. Eu apresentei para vocês alguns valores semânticos, não foi? Destaca aí 2 valores semânticos que têm a ver com esses elementos da narrativa que eu citei. Do advérbio, intensidade, modo, afirmação, né, lugar, né, tempo, dúvida, negação, e aí? O que é que eu tenho? Eu tenho aí a ideia de lugar e a ideia de tempo, tá?
Então percebam o advérbio. Lógico, eu não estou querendo dizer, pelo amor de Deus, antes que eu continue a falar. Não estou querendo dizer que o advérbio, que todos os advérbios que aparecerão, né, em textos narrativos serão apenas de lugar ou de tempo. Não, vai acontecer outros. Mas o que eu quero que você tenha em mente é que a ocorrência de advérbios de tempo e de advérbios de lugar ou de expressões adverbiais de lugar serão, assim, estruturas importantíssimas justamente na construção desses elementos da narrativa, tá? Então, é por isso que eu falei, o estudo das classes gramaticais precisam se desapegar desse modelo gramatiqueiro, de simples identificação e classificação. Bota a frase, identifique e classifique os advérbios. Misericórdia. Vamos compreender melhor isso, porque com certeza a tua leitura textual, a tua produção textual vai melhorar bastante, tá? E aí, ó, o advérbio em textos narrativos é recorrente a ocorrência de advérbios como um elemento coesivo temporal e de progressão temática. Então, eu tenho nas narrativas, né, a ocorrência desses advérbios te localizando no tempo e ajudando na contação da história, tá? Então, gente, o que é que acontece? A colocação de estruturas de tempo vai dizer se aquele fato ocorreu há meses, há anos, ou não vai te dar uma precisão de tempo. Como é que começa assim aquelas histórias infantis, né? Como é que elas começam? Era uma vez, né? Ou você não já leu uma história que começa assim, há 2 anos, certo? Então, já está te situando, estou falando da narrativa tradicional, certo? Mesmo que não seja tradicional, você vai encontrar marcadores temporais que vai te ajudando a se situar na história, que aquela história foi para frente, que aquela história foi para trás, né? O flashback narrativo. Então, assim, na verdade, quando você vai para obras como a de Machado de Assis, pelo fato de ter esse flashback narrativo em cima da memória, do tempo da memória, você pode até se perder na narrativa, ou seja, a não existência de um advérbio, de uma estrutura adverbial de tempo que te diga com mais precisão o tempo, vai até dificultar nessa ida e vinda em relação à história. Então, percebeu, você está percebendo pela fala a importância que tem dessa reflexão do advérbio? Pois bem, um trecho do romance Iracema, de José de Alencar. E aí, eu vou colocar para você o seguinte, o advérbio como marcador temporal e o advérbio como marcador também espacial, tá? Muito além daquela serra, olha aí, ele já está te situando no espaço, que ainda azula no horizonte. Olha, outra expressão de lugar, no horizonte, nasceu Iracema. Lógico, não há aí uma precisão, não há uma exatidão do local, mas ele está te situando espacialmente. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque, olha aí o lugar, né? Como o seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu.
onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbrava. Sua vista perturba-se. Foi rápido, como o olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não sei eu, porém a virgem lançou de si o arco e a uiracaba e correu para o guerreiro sentida da mágoa que causara. Ou seja, o que é que eu tenho aí? Percebam, nesse trecho, né, nesses trechos, né, são trechos da obra de José de Alencar, de Iracema, a presença, né, de expressões adverbiais, que nesse caso aí eu tenho de localizando. E percebam que quando você vai lendo, você vai formando a imagem do lugar na cabeça. Além, muito além daquela serra. Duvido que você não pensou numa serra aí. Que ainda azula no horizonte nasceu Iracema. Né? Então você constrói, com certeza, né, mentalmente, a imagem. E essa imagem, ela é ajudada justamente pela presença dessas locuções, dessas expressões adverbiais de lugar, né? Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, tá? Então, você tem os advérbios como sendo aí verdadeiros coringas, né? Elementos que vão te ajudar bastante na construção narrativa. Senhora, pronto, senhora. Senhora, você tem um exemplo, mas do ponto de vista temporal, que vai ajudar na progressão temática. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Ele já começa assim. Há anos. Ele não precisa, mas ele já situa você na leitura, né? Mostrando que o início aconteceu aí há alguns anos. E aí ele vai trazendo a narrativa. É por isso que se fala que o advérbio, ele ajuda, né, o temporal, ele ajuda na progressão do texto. O texto ele vai correndo e o adjunto adverbial, a locução adverbial, né, de tempo ajuda nesse processo de situar o leitor no passado e trazê-lo, né, pelas ocorrências, pelos fatos. Então você está lendo um texto e aparece lá 2 semanas depois, né? Então ele está ajudando nessa progressão. O texto progredir é isso, é o texto correr, tá? Então esse início, né, da obra Senhora de José de Alencar é justamente um exemplo claro de situar o leitor lá atrás. E aí o leitor vai lendo o texto vai correndo, vai progredindo e ele vai acompanhando os fatos temporalmente, né? E justamente nesse acompanhamento, nos fragmentos, né, você vai poder perceber essa localização temporal, há 2 semanas, há 2 dias, 3 dias depois, né? Então, essas expressões adverbiais de tempo colaboram demais. Então vamos ler aqui um texto, o trecho, né, do romance Senhora. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Antes que eu continue, olha aí uma expressão de lugar, no céu fluminense. Então quer dizer que a obra, aliás, que o fato, né, que a história vai ocorrer onde? Rio de Janeiro. Fluminense é Rio de Janeiro, tá? Gente, não temos mais
tempo, né? Nossa aula já acabou, já estourou o tempo, mas fica aí a dica, tá? O estudo do advérbio vá além da classificação. Situe a ocorrência dos advérbios nos textos, que isso vai te dar mais uma compreensão acerca da função dos advérbios, tá? Então, um grande abraço e até a próxima.